Das paz, amados. Amém. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que nos é dada para mais uma aula com a ajuda do Espírito Santo. Nós vamos para a nossa aula 3, né? No módulo 6, o módulo que trata de comunhão com Deus. E agora nessa aula a gente vai falar de confissão de pecados, né? Então, para que a gente retome a comunhão com Deus, a gente passa por um processo aí de se tornar nova pessoa, de abandonar os hábitos do velho homem, de se regenerar, de ser justificado, de ser santificado, né? E ter os seus pecados expiados, né? A confissão é isso, né? Para que os nossos pecados sejam perdoados, sejam cobertos, e daí a gente passa de fato a essa comunhão com o Criador. Vamos agradecer a Deus? Então, Pai, em nome de Jesus, é mais uma oportunidade, o nosso dia, Senhor, corrido, mas aqui estamos porque o Senhor nos tem sustentado e queremos aprender mais do Senhor, da Tua Palavra, para que além, Senhor, para além de conhecer, para que a gente possa vivê-la, praticar, Senhor, para que aqueles que orem vejam em nós a luz de Jesus. Muito obrigado. Abençoa cada um dos seus filhos que estarão participando desta aula, em nome de Jesus. Amém. Então, os objetivos dessa aula, confissão de pecados, são dois objetivos. Primeiro, identificar que Deus já providenciou o Cordeiro, né? É como João, tanto João no Apocalipse quanto Pedro, numa das suas cartas, vai dizer que Jesus é o Cordeiro morto antes ou desde a fundação do mundo. Então Deus já havia preparado Jesus para que a gente fosse resgatado. E o segundo objetivo aí é reconhecer que o sangue de Jesus tem efeito sobre os pecados quando esses são confessados, né? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Dito na aula passada, né? Dito na aula passada. Exatamente. Sobre o sangue de Jesus. Isso, fala na aula passada sobre o sangue poderoso de Jesus que nos purifica. E aí nós temos dois temas, que é confissão de pecados no Antigo Testamento e arrependimento e confissão de pecados. Então a gente vai observar um pouco como que era o ritual mosaico, que é a lei, a partir da lei lá do Êxodo, do Levítico, quando o povo sai da terra do Egito, né, de escravo, para poder entrarem na terra que Deus havia prometido para eles, eles tiveram que se comportar. E aí eles receberam as leis que Deus havia passado através de Moisés. E aí esses rituais que vinham com a lei, eles precisavam ser seguidos, até porque tudo aquilo estava apontando para Jesus. Aí a gente vai observar um pouco essas questões. O primeiro tema aí é a confissão de pecados no Antigo Testamento. E aí a confissão de pecado, ela refere-se ao ato de declarar os próprios erros e culpa. Então, quando você confessa, o que você está fazendo? Assumindo que você errou e que você quer mudar. Porque senão não tem por que haver confissão. Se for só para você, você vai ser simplesmente um contador de história, de caos, né? Mas quem confessa de fato, ele está dizendo que se arrepende, quer mudar de vida. É basicamente o que o pródigo faz na parábola que Jesus fala com os doutores da lei. Ele cai em si, fala: puxa vida, olha onde eu caí, mas eu preciso retornar. Mas para retornar ele tem que confessar: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Eu sou mais digno de ser tratado como um filho. Essa é a verdadeira confissão, é a mudança, é o arrependimento. Então a gente vai notar claramente que a confissão está intimamente relacionada com o perdão de pecado. Deus não tem nenhum problema em nos perdoar.
quem perdoa fica no prejuízo, a gente não pode esquecer disso. Quem perdoa está abrindo mão de alguma coisa. Então quem perdoa sempre vai ficar no prejuízo. Fica melhor para ver algumas. Mas se quiser, então sem luz, ó. Mas eu acho que. Não, ali na tela ficou escuro. Então, tá tudo de volta. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a tecnologia que está acontecendo. Tecnologia, você está fazendo aqui. Eu espero. Aqui em mim está normal, o celular aqui. Mas beleza. Então, a confissão é isso, né? É você chegar para aquele que você cometeu um prejuízo e falar assim: olha, eu me arrependo. Mas você já deixou o outro no prejuízo. E aí, geralmente, tem pessoas que falam assim: eu perdoo, quem perdoa é Deus. Eu não perdoo não, quem perdoa é Deus. E outros falam assim: está perdoado, mas vai para longe. Não é perdão. O perdão é você deixar o outro nascer de novo na relação. É o que Deus faz. A gente perdeu a comunhão, né? Por causa da depravação do pecado na nossa vida. Foi lançado longe, os querubins foram colocados no jardim para proteger, e o homem foi viver a sua vida. Deus é que vai provendo meios para o homem reconhecer quem é Deus. Deus já estava no prejuízo porque ele foi o ofendido da história. Mas o ofendido da história está sempre oferecendo perdão. Olha, e aí Deus vai provendo meios, e Moisés, e os juízes, e os profetas, e Jesus, para poder a gente voltar. É o meio que a gente vai voltar, mas não podemos esquecer que quando a gente se arrepende é porque a gente ofendeu alguém, a gente deixou alguma marca, né? E quando a gente perdoa, a gente não vai ficar mais lembrando daquela marca. Muitas vezes as cicatrizes ficam, mas não é para você ficar olhando para a cicatriz. Não é. Se eu não estiver enganado, se eu não errar de endereço aqui, eu escrevi aos Hebreus, é Tiago, e agora me fugiu o endereço e eu vou pesquisar agora. Mas depois a gente pesquisa isso aí para tirar essa dúvida. Mas é muito claro o texto que vai dizer que Deus, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Não é porque Ele sofreu uma amnésia. Não é porque Ele não vê lá as marcas de Jesus. As marcas estão em Jesus. Mas é porque o texto vai dizer que Ele colocou nas profundezas do oceano. Ou seja, Ele está dizendo com isso que Ele colocou tão longe as nossas culpas, as nossas ofensas, as iniquidades que Ele praticou tão longe, que Ele não quer mexer com isso. Então Ele quer toda vez que olhar para nós, é Jesus na nossa vida. O sangue de Jesus que nos cobriu, né? Como diria o pastor Cláudio, Jesus o para-raio de Deus para que a gente não morresse. Então é importante a gente ressaltar aqui algumas questões. Olha, a confissão de pecados não é um ato isolado. Percebe? Não é um ato isolado por parte do crente, ou de um grupo de crentes, ou até mesmo de uma nação. Não é um ato isolado. Muito pelo contrário, olha só. Ao estudar o contexto bíblico de perdão e, consequentemente, da restauração da comunhão do homem com Deus, a gente vai identificar claramente pelo menos 4 atitudes aí. Arrependimento. A pessoa, por que ela confessa? Porque ela se arrependeu antes. Aí B, confissão. Confissão do quê? Dos pecados. A letra C, tem que existir um sacrifício.
certo? Pelo pecado praticado e o perdão. Então o ofendido está no prejuízo, mas falou assim: ó, eu perdi grandão, mas te aceito de volta. E aí a gente vai analisar isso na velha aliança. Antes eu tenho a minha colinha aqui, gostaria de dividir. Melhorou lá não? Não. Mas dá para ler, certo? Claro. A confissão de pecados ocupa um lugar de destaque no Antigo Testamento. O ritual mosaico previa a confissão de transgressões individuais, tanto quanto nacionais, né, que era de toda a nação, porque a princípio era o povo de Deus. Deus não estava tratando de outras nações, era Israel, era de fato que os hebreus, eram hebreus, né? Que a partir depois de Jacó é que eles vêm ser chamados de Israel, israelitas, mas eram hebreus. E muitos exemplos a gente pode encontrar de humilde reconhecimento de ambas as classes de pecado. E aí a gente tem os salmos exatamente para isso. Nos salmos existem os salmos penitenciais. Aí nós temos também as orações como as de Esdras. Depois é importante, se a gente quiser dar uma lidinha para a gente observar essas questões no Antigo Testamento, né, quando a gente vai falar aí de arrependimento, de confissão. Os salmos, tinha salmos que eram penitenciais, de arrependimento. O Salmo 51 mesmo é Davi arrependido do pecado que havia cometido. Olha o que Davi fez: coloca o general na frente, Urias na frente do exército, já sabendo que ele ia morrer, para ficar com para encobrir o pecado dele. Exatamente. E aí o Salmo 51 é isso: ele arrependido, pedindo a Deus para que não retire dele o Espírito Santo e nem a alegria da salvação. É um salmo penitencial. Salmo 51, né? Isso, é um exemplo. Aí tem Esdras no capítulo 10, Neemias no capítulo 1, 6 e 7. Aí tem Daniel 9 e 4. Então é plenamente reconhecido no Antigo Testamento que a confissão não é apenas uma expressão natural do arrependimento, mas a condição do perdão divino. Então Deus exigia a confissão. Você se arrependeu? Confesse os seus erros, a sua culpa. E aí o sacerdote vai lá, vai oferecer um sacrifício, e tem que existir o sacrifício para dizer que houve arrependimento, para dizer que o perdão foi selado. Então é Deus e o homem agora mantendo essa comunhão. E aí, só para lembrar aqui, ó, no Novo Testamento, confessar ocorre mais raramente para expressar o reconhecimento do pecado. Tá, vamos botar uma postura então, que aí você acompanha aí. Então, olha só, o tópico 1, a confissão de pecado. Tá, foi aí. Volta para a apostila aí. Deu um bug lá, depois eu coloco bonitinho lá no portal, na plataforma. Então vamos analisar o relato bíblico sobre Eli, ó. Confissão de pecados na velha aliança, no Antigo Testamento. Aí a gente tem, quem era Eli? Ele era um sacerdote. E aí, ó, mesmo ele sendo um sacerdote, ele vacilou em alguns momentos na criação dos filhos. Os filhos, porque a família do sacerdote, né, os filhos também, eles eram sacerdotes, então eram futuros, e eles assumiram. O Afini e Finéias eram filhos de Eli, mas eles aprontavam, inclusive no templo. Então, naquela época, Eli era o sacerdote da casa do Senhor, conforme 1 Samuel 9. 1 Samuel, porque primeiro e não primeiro, porque é um livro, não é uma carta. Então os filhos de Eli, Ofni e Finéias também serviam ao Senhor como sacerdote. Samuel, filho de Ana, foi dedicado ao Senhor desde o ventre, e ainda quando ele era menino,
ele foi levado para o templo e já servia ao Senhor diante do sacerdócio de Eli. Tá? Aí em 1 Samuel você vai ter toda essa história aí contada bonitinha. Em contraste ao jovem Samuel, a Bíblia diz que os filhos de Eli, sacerdotes da casa do Senhor, praticavam pecados horríveis. Sacerdotes, percebe? Religiosos, mesmo lá naquela época onde eles deviam ser exemplo, temor a Deus, via Deus agindo o tempo inteiro, mas eles praticavam tanto a glutonaria que eles pegavam os garfos lá, as pessoas levavam os animais de sacrifício, eles enfiavam o garfão lá e roubavam a carne do sacrifício. E também eles praticavam fornicação, eles possuíam mulheres no próprio ambiente. Está lá. E Samuel, entretanto, ele crescia na presença do Senhor, e a Bíblia vai dizer que Eli falhou na educação dos seus filhos. Aí Deus levanta Samuel como profeta e diz, está lá em 1 Samuel 2:32 a 34: e verás o aperto da morada de Deus há um tempo, com o bem que fará Israel. Mas, olha só, jamais haverá velho na tua casa. O que Deus está dizendo aí? Todos morrerão. Entendeu? Não vai ter velho na tua casa. A tua descendência não vai ter mais sacerdote, não, tu vai morrer novo. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão aonde? Na flor da idade. Na flor da idade até 14 anos. Não é. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então, eles assumiram um compromisso de ministrar o povo, a congregação, mas eles estavam usando o povo para poder tirar proveito de alguma forma, e isso é pecado, isso ofende a Deus. Então, apesar dessa dura palavra, não houve o que? Arrependimento. Mesmo Eli, o sacerdote, possivelmente não deu muita importância para o que Samuel estava dizendo. Porém, Deus lhe dá mais uma chance ao revelar ao jovem Samuel uma palavra específica para o sacerdote Eli. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tem falado a respeito da sua casa. Deus pretendia que ele se arrependesse, mas eu falei que eu vou fazer isso com a casa dele e vou ter que cumprir, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. O pai deixava os filhos à vontade, mesmo ministrando como sacerdote. Aí Deus confirma com Samuel: jurei a casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade. O que é expiação? O pecado não vai ser coberto. Então eu não vou colocar os meus olhos lá, porque os olhos de Deus é puro. Quem é que cobre os pecados? Quem expia é o sangue dos animais, até que vem o último e definitivo sacrifício, que é Jesus. Então, por que Deus não nos abomina? Porque o sangue de Jesus está sobre nós e nos purifica de todo o pecado. Deus está dizendo exatamente isso aqui. O sangue, o pecado de vocês não vai ser expiado, não vai ser coberto. Então, para longe de mim. Nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então Samuel revela a Eli tudo que o Senhor tinha dito, e novamente
não houve arrependimento. Tem gente que tem o coração de pedra, né? E a palavra de Eli foi: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Analisando os próximos capítulos, até o capítulo 7 de 1 Samuel, a gente pode observar as consequências. Primeiro, da negligência de Eli na educação dos seus filhos, e segundo, na ausência de arrependimento. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem um compromisso. Quando a gente tem um compromisso diante de Deus com algo, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Já sempre foi assim e sempre vai ser, porque um dia Deus vai pedir conta. E quais foram as consequências? Nós vamos observar essas consequências aí, só para a gente tirar uma base de como funcionava essa questão do arrependimento, essa questão da confissão da velha aliança para os povos Israel e Deus. Morte de 30 mil homens na batalha contra os filisteus por causa do pecado da turminha de Samuel. Era ele que abençoava o povo. Como não tinha bênção a partir da vida deles, então Israel começa a ter prejuízo, a nação tem prejuízo, o povo tem prejuízo. Por quê? Porque a liderança é corrupta. Os filisteus tomam a arca. Olha o que aconteceu. A arca da aliança é o principal símbolo do templo, representava Deus lá no Santo dos Santos. Até isso Deus permite que os filisteus levem a arca da aliança. E a comunhão de Israel com Deus foi quebrada, era ali. E aí a gente vai para a casa de Eli, morre os filhos dele, Ofni e Finéias, morre Eli, porque quem traz a notícia que Eli era já forte, estava sentado numa cadeira, e quando ele tem a informação que morreu os dois filhos, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre também. No mesmo dia, morre a nora de Eli, que era a esposa de Finéias, estava grávida, e a criança não morreu, mas a criança ficou como lembrança. Olha o nome que ela recebe: Icabod, ou Icabod. Foi sim a glória, porque cada nome, principalmente no meio do povo hebreu, israelita, tinha um significado. Você vai ver lá os filhos de Jacó, os filhos de José, tudo tinha um significado. E era importante, eles preservavam a sua árvore genealógica e, portanto, tinha um significado muito importante. Então, para os filisteus, os moradores da cidade de Asdod, Gaza, Asquelon, Gate, Ecrón e cidade dos filisteus, os moradores das cidades foram feridos por tumores. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca. Eles roubaram a arca e olharam para dentro, então morreram. E quantos deles foram feridos? 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. O povo chorou, mas não houve arrependimento. De Bet-Semes, a arca foi levada para Kiriat Jearim, onde ficou por 20 anos. Depois você lê lá o texto, que é importante. Ficou na casa de Obed-Edom, um homem temente ao Senhor, com a sua esposa, e ali ele prosperou muito, porque a arca estava lá e ele com muito carinho cuidou. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, tantos dias passaram, chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Eles se lamentavam porque a arca não estava em Israel. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, então todo mundo vai se lamentando, que se você já arrependeu, então tira dentro de vocês os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, eram divindades, tanto Astarotes como Baalins eram divindades, que era
eles consideravam como Deus da fertilidade. Os fenícios, os filisteus tinham essas crenças, né? Asteroides, então, é o quê? Eram divindades que eles acreditavam que prosperavam eles. Então eles tinham esses ídolos. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. O que estão fazendo aqui? Confissão. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, e ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Ou seja, ainda precisavam de intermediários porque eles mesmos não se garantiam. Então, o que dá a entender que é um arrependimento meia boca. E agora a gente não precisa mais intermediário. Você que pecou, meu irmão, corre agora. Vai direto. E entra direto na presença do Senhor, que é agora. Então a reação dos israelitas foi a reação que Deus sempre esperou. Então o que eles fizeram? Se arrependeram. Ali eles disseram: pecamos contra o Senhor. Então eles confessaram que pecaram e estavam arrependidos. Aí a gente tem algumas informações importantes aqui. Primeiro, houve arrependimento. Então a gente subentende na seguinte frase de Samuel: se é de todo o vosso coração que vocês se voltam ao Senhor. Ou seja, está dizendo assim, se de fato vocês estão arrependidos, o arrependimento tem que vir com mudança. Senão vai viver igual, vamos dizer, o sino, né? Pequei, perdão, não muda o som. O sino não faz outra nem pequei, perdão, é só assim. Não, então o arrependimento está sempre associado à mudança, que é o que a gente chama de conversão. Você está indo na direção errada, você faz o retorno e rumo para o lugar certo. E é radical, né? Essa mudança tem que ser radical do seu comportamento. Você vê, claro, mudou o que aconteceu. E aí, nesse caso específico, Deus pediu que a idolatria fosse tirada dele. Lembra o que é idolatria? Tudo que toma o lugar de Deus. Tem alguma coisa tomando o lugar de Deus na sua vida? Isso é uma idolatria. A gente acha que é ídolo para lá, que é uma imagem aqui, uma imagem ali, pode até ser, mas tem muito mais coisa também envolvida nessa questão. Então a gente observou que houve arrependimento, então, porque houve mudança, mas também não podemos esquecer que precisa ter confissão. Entendeu? Por isso que Paulo registra lá: se com a tua boca confessar e com o teu coração crer que é filho de Deus, a salvação chegou, será salvo. Então, olha só, o arrependimento genuíno leva inevitavelmente à confissão. Pequei, lembra do pródigo? Sim. Cai em si e fala assim: puxa vida, eu estava tão bem. Vou voltar para casa do meu pai, vou falar para ele que eu pequei e que eu quero de novo voltar para lá. Então, os israelitas reconheceram a necessidade da confissão de pecados nessa frase: pecamos contra o Senhor. E lembra que eu falei o que significa pecado? Pecado, eu costumo dizer que é raso demais quando a gente fala errar o algo. É ofender de fato. É ofender a santidade de Deus. Pecado é isso, é você ofender a santidade de Deus. E aí eles afirmaram que pecamos contra o Senhor. Então, é importante que haja arrependimento
Com esse arrependimento vem as mudanças e tem que ter essa confissão. Arrependimento, mudança e confissão. O arrependimento traz mudança, porque é aquilo que a gente chama de conversão. Você está indo na avenida, tem que fazer uma conversão para voltar para o outro lado e seguir no rumo oposto. É isso. E essa confissão que você dizer, olha, de fato eu pequei, de fato, puxa vida, eu ofendi a santidade de Deus. E terceiro, tem que haver sacrifício pelo pecado. E aí a gente observou que Samuel pegou um bezerro, já que o povo estava de fato arrependido, já que o povo estava confessando, aí Samuel toma o sacrifício e oferece o sacrifício. Ou seja, sempre havia necessidade derramamento de sangue. Do sacrifício. Não importa se ele pecou de uma coisa, ele vai ter o sacrifício. Se daqui a 2 dias pegou, tem que ter. No caso, lá era uma vez por ano, né? Mas aqui é um caso específico. Sim. Vocês querem mudança mesmo, é isso? Aí já, o povo disse que sim, a gente. Aí ele já passou a mão no cabrito e ofereceu no holocausto, ou seja, sacrificou. Em seguida, Samuel clama ao Senhor em favor dos israelitas. E aí, a quarta condição aí é perdão dos pecados. Então, porque Deus ele exige, tá? Não é simplesmente você voluntariamente se arrepende. Ele exige o arrependimento. Para que volte a essa comunhão, você caiu, você está longe dele. Para que restabeleça, seja restaurada essa comunhão, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa cumprir com essas exigências. Você precisa fazer a sua parte. Aí sim a ira de Deus era aplacada e o povo perdoava. Mas até que houvesse arrependimento, o estrago estava feito. A casa de Eli, um abraço. Percebe? Por quê? Porque tem que ter a contrapartida. Ainda mais quando são pessoas que conhecem, que estão ali para representar Deus. O sacerdote era o representante de Deus, do povo. Era aquele que trazia Deus para o povo. Assim a comunhão com Deus estava temporariamente restabelecida. Por quê? Até que viesse novamente o próximo ano para poder tudo de novo, tudo outra vez. O povo esquece, daqui a pouco volta a fazer tudo de novo. Por isso que Jesus vem e aí pede para que a gente estabelecesse a ceia, para que se tornasse um memorial e a gente sempre estivesse se lembrando do sacrifício. Não precisa fazer tudo de novo, ele já fez uma vez só para sempre. Só lembre, foi lá, olha, verifique lá o que aconteceu, observe lá, e aí a gente está sempre lembrando do sacrifício último e perfeito de Jesus, o sacrifício vicário, lembra? Que substitui. Era eu para estar lá, mas ele fez isso, ele substituiu. Então, arrependimento e confissão de pecado, tem que ter confissão. Então, olha só, o problema é que muitas vezes o arrependimento ele é simplesmente um remorso. As pessoas muitas vezes associam arrependimento com remorso, achando que são sinônimas. Não, arrependimento é mudança, remorso é que, puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz diferente? Fica remoendo aquilo, por que, puxa vida, se eu tivesse feito outro caminho, não acontecia. Isso é remorso. O arrependimento não é você falar assim, puxa vida, eu fiz, mas reconheço que não deveria ter feito, então estou arrependido. Então existe essa diferença. Judas é um caso típico de remorso. Sim. Ele volta lá e o Judas é um exemplo clássico, porque Judas não voltou até Jesus. Quando ele percebeu que ele tinha vendido Jesus, o que ele tinha feito, o que ele faz? Ele volta lá para os sacerdotes e isso, para devolver. Os caras falam assim,
O que foi feito, está feito. Já vendeu. E aí ele pega, diz que ele pega a corda e sai para cometer o suicídio. Então ele não foi até Jesus buscar arrependimento. Sim. Simplesmente ele ficou, puxa, o que eu fiz? Em Atos, no capítulo 1, a segunda verso 7, vai dizer a forma que ele morreu. A gente acha que ele morreu enforcado. Ele pode até ter tentado enforcamento, mas não foi enforcamento. Atos. Se não tiver enganado, é 1,7 de Atos. Mas ela é no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E aí o que Pedro fala? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele está falando isso em Atos dos Apóstolos, quando ele tem aquela pregação lá que muitos se convertem ao Evangelho de Jesus. A mensagem é essa, de arrependimento. Vocês precisam se arrepender. Foi vocês quem matou Jesus. Ele está dizendo basicamente isso. Então vocês precisam ser batizados, né? É algo novo, né? Que antes eles, em Israel, eles faziam, no caso dos homens, era cortava o prepúcio, né? A circuncisão. Agora seja batizado, assim como Jesus foi, simbolizando a morte do velho e o novo nascendo. É isso. Então arrependimento é isso. Você não vai mais viver a velha vida, agora é a vida nova. Então o batismo está simbolizando isso, e Jesus que instituiu. Então arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados, percebe, os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei. Conversão é isso. Conversão é esse arrependimento, mudança, tá? Você se arrependeu, você mudou. E aí não tem mais com que você ficar preocupado. A culpa não existe mais. Que é Romanos 8:1. Lembra? A gente está todo mundo lá quando a gente falava de carne e espírito. Sim. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não vive mais conforme o velho, conforme a vontade da carne, agora vive segundo o Espírito. E aí, numa certa ocasião, algumas pessoas chegaram e comentaram com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifício a Deus. Durante esse diálogo, nos diz o seguinte para esse grupo de pessoas: de modo nenhum eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. A palavra arrependimento usada por Jesus é metanoi, que a gente vai falar que é metanoia. Metanoia é mente transformada, é mudança radical. Então a palavra que Jesus vai usar para arrependimento é essa, é mudança de mente. Metanoia, metanoi, no grego, que tem esse sentido de mudança de mente, mudança de opinião. Você não vive mais de qualquer forma. Então refere-se a uma completa mudança de caráter e disposição. Significa que você abandonou completamente tudo quanto você praticava anteriormente que ofendia Deus. Agora você ficou numa outra posição e é sempre oposta. É por isso que eu gosto da frase do Stott quando ele diz que o Evangelho é contra a cultura. É você ir na contramão, você está numa condição oposta daquela que você estava. E isso é o Evangelho. E isso é essa boa notícia de Jesus. Então agora Jesus pregou sobre o arrependimento. E ele falava sobre uma mudança radical, inclusive na forma de pensar. Não é só de viver, mas acima de tudo de pensar. Corremos o perigo de pregar um evangelho apenas superficial, sem compromisso com a verdade que liberta, que é o caso dos filhos de Eli. Está lá, só faz automaticamente, não tem mais a mente, a consciência mudada, dilatada
com o Evangelho? Faz mecanicamente e para Deus não está fazendo. Sim. Por quê? Porque precisa ser essa mudança, conforme o grego vai chamar de metanoia ou metanoia, que nos conduz a uma atitude de mente correta em relação à verdade absoluta contida na palavra. Então a comunhão do homem com Deus inicia-se quando sua mente toma a direção correta, quando ele tem a sua mente mudada. É o que Paulo vai falar em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-a pela renovação da vossa mente, metanoia, ou metamorfose, que é essa mudança tanto interna quanto externa. Então primeiro você muda interiormente e depois isso é refletido para fora. Então a gente não pode esquecer que o Espírito Santo opera no coração do homem, é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto é o Espírito Santo que gera o verdadeiro arrependimento. Então é ele, é o que os de a teologia armínio wesleyana vai chamar de, fugiu o termo, estava com o termo aqui agora, mas ele fugiu, vai chamar de esse passo que o Espírito Santo dá primeiro em nossa relação. Mas eu vou lembrar, a gente já falou outras vezes aqui, que é a iniciativa, quem toma primeiro é o Espírito Santo. E aí a gente só aceita, a gente só é convencido porque ele vem para nos convencer. Agora fugiu o termo, mas a gente já falou em outras aulas, e aí quando a gente lembrar, a gente volta a lembrar esse termo aí da teologia armínio wesleyana. Fugiu. E aí, olha só, remorso. O remorso, o que ele é? Olha o texto aí, ó. É simplesmente uma inquietação da consciência por causa do quê? Da culpa de algo cometido. Você vai ficar com uma contrição, com aquela coisa chata ali, sabe? Remoendo, meu pai, eu fiz isso, só que eu não voltou lá para poder se arrepender de fato. Para dizer assim, não, olha, de fato que eu fiz, tem que voltar para poder você agora confessar. Eu errei, eu pisei na bola. E aí sim, só a partir daí é que vem o perdão. Então o sentimento de Judas, relatado por Mateus, foi um sentimento de remorso. Ele traiu, e aí, vendo que Jesus fora condenado, ele volta, puxa vida, eu pequei traindo o sangue inocente. E aí o sacerdote vai dizer o que para ele, os anciãos? O que me importa? O que tem a ver com isso? O que está feito, está feito, agora é contigo. E aí Judas, atirando as moedas para o santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Tá? Ele saiu para fazer isso. Mas Atos Lucas no livro de Atos vai dizer para a gente que ele morreu se rompendo ao meio do vento, né? Possivelmente a corda deve ter quebrado, ou o galho ter quebrado, e uma das pedras ali, o penhasco e tal, e rachou o bucho. Então, no caso de Judas, esse sentimento aí é simplesmente de remorso, porque não mudou a sua atitude, entendeu? A mudança tem que voltar lá, puxa vida, e aí se retratar diretamente com Jesus. Então, Judas reconheceu o seu pecado. Eu pequei, traindo sangue inocente, porém, não houve arrependimento. Por que não houve arrependimento? Porque não houve mudança de atitude. E arrependimento é isso. Arrependimento é mudança de atitude. É essa metanoia que Jesus fala lá com aqueles que estavam reclamando do Herodes. Vale ressaltar que o fato ocorrido com Judas teve um objetivo específico, que foi cumprir as Escrituras, mas tem um caso aí prático para a gente compreender o remorso. Então os pecados precisam ser confessados. Houve arrependimento, precisa existir confissão para que haja perdão
dos pecados. Achou aí, Luiz? Atos 1. Se eu não estiver enganado, é o verso 7. Não, o 7 está dizendo: respondeu-lhes, não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos dos Apóstolos 1, 7. Atos 1, vamos lá. Atos 1:18. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade, e caindo de cabeça para baixo, ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. E isso tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, que é campo de sangue. Então, referindo-se aí o Judas. Aí a morte do Judas. Ok? Então, olha só. Os pecados precisam ser confessados. Não dá para a gente simplesmente ter remorso por alguma coisa que a gente fez. Precisa haver confissão. A palavra confessar tem o sentido de declarar que você errou, que você fez. É o que você pensa. Essa manifestação assumindo os erros. Então Deus sempre esperou essa atitude. Será, pois, que sendo culpado por uma dessas coisas confessará aquilo que pecou, conforme Levítico 5:5? E muitos outros textos aí, o próprio Salmo 32:5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por quê? Porque houve confissão, houve arrependimento, do arrependimento a confissão, da confissão o perdão. Então a ausência de confissão é extremamente prejudicial. Por que tem que existir confissão? Porque a gente tem que falar: Senhor, olha, eu reconheço que o sacrifício foi pelo meu pecado e eu me arrependo. Então tem que ter essa confissão, para que haja esse reconhecimento do feito que Jesus fez por cada um de nós na cruz. Então essa ausência de confissão é prejudicial para a vida espiritual. Enquanto, o salmista vai dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheci os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Então, confissão de pecados é a condição para o perdão de Deus agir. Deus espera que a gente se achegue a Ele, para que Ele possa perdoar os nossos pecados e a gente ser reintegrado na família, ser reinserido e voltar à comunhão. Porque comunhão é exatamente a gente voltar àquela vida que ele tinha com Adão, é aquela comunhão, ser restaurada. Ele vinha e aí ele se relacionava com o homem no Éden, com a mulher. Então, 1 João 9: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se a gente fizer o quê? Confessar. Então, como a gente observou aí nos tópicos anteriores, primeiro, arrependimento; segundo, confissão de pecados; terceiro, sacrifício pelo pecado; e aí, o perdão. Tem que passar pelas 4 etapas. No Velho Testamento, o arrependimento, a confissão e o sacrifício pertenciam ao pecador. No Novo Testamento, Deus assumiu de uma vez por toda o sacrifício para Ele mesmo enviar o seu Cordeiro. Deus assume.
Você não precisa mais trazer nenhum novilho, cordeiro, nada. Eu é que ofereço o meu filho como sacrifício vivo e eterno para cada um de vocês. Então estamos vivendo agora a graça, o favor que ninguém merecia. E esse ato de arrependimento agora, a confissão de pecados, continua em plena atividade. E o interessante é que eu não preciso mais voltar ao templo, eu não preciso mais ir lá no sumo sacerdote, eu não preciso mais levar um carneiro, eu não preciso ir uma vez por ano, eu posso ir todo dia. E até o dia todo, se assim é o caso. Então Deus já providenciou o cordeiro, o sacrifício já foi oferecido. O que é que nos falta? Arrependimento e a confissão. Percebe? Só falta isso, o arrependimento, que é a conversão, e a confissão. Olha, eu pequei, pai, pequei contra os céus e contra ti, e não sou nem digno de ser filho. O pai fala assim, não, já que houve o arrependimento e a confissão, está de volta na família, com todos os direitos de filho. E João vai dizer no capítulo 1 que nós fomos feitos filhos de Deus, porque nós recebemos Jesus. Então, sem esses dois elementos que a gente observou aqui, ó, arrependimento e confissão, por parte de cada um dos pecadores, não tem como existir a justificação e purificação dos pecados. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso reconhecer que eu errei, eu preciso reconhecer que eu preciso de um Salvador. Eu preciso fazer a minha parte. Do contrário, esquece. Então João, inspirado pelo Espírito Santo, lá na sua carta, capítulo 1, verso 9, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E a Bíblia diz que Deus usou o sangue de Jesus para nos resgatar da nossa vil maneira de viver. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente não tinha o entendimento, quando ainda não existia em nós essa mudança de vida. Jesus já morreu por nós lá. Agora eu tenho a ciência, então eu vou até Ele, arrependido e confessando que sou pecador. E aí tudo muda, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia. Lembrei, olha lá, graça preveniente é o que a tradição e doutrina Wesley, Armínio Wesleyana vai chamar dessa ação do Espírito de nos chamar, de abrir a nossa mente para que a gente receba Jesus. Conforme o Wesley, é graça preveniente, é uma graça que se antecipa, que vai lá para nos abrir o coração, para que a gente veja o sacrifício de Jesus. Conclusão: Deus já providenciou tudo que precisa para a gente ser perdoado, Ele já providenciou. Agora cabe a nós o arrependimento e a confissão. O véu que nos impedia a comunhão com Deus já foi rasgado de cima a baixo, conforme Mateus 27, 50 e 51. Dessa forma, o caminho da comunhão com Deus está inaugurado em Jesus. Não existe mais nenhuma barreira, nenhum muro, não tem mais separação, porque o sangue de Jesus nos deu acesso. Qual que é
é o termo lá? Tetelestai. E na nossa tradução é está consumado, ou seja, a dívida foi paga. Você não deve mais nada. Amém. Não tem mais dívida, agora você foi justificado, ou seja, se tornou justo. Porque ninguém mais agora vai condenar você, porque você não tem mais dívida. Jesus foi lá e pagou. Então agora você não vai mais ficar preso, porque ele pagou sua dívida e te libertou. Amém? Amém. Alguma dúvida? Todo mundo compreendeu aí? Sim. Essa fase aí de arrependimento. Amém. Sim. O que mais? Arrependimento, confissão, perdão. Sacrifício e perdão. Amém?